A avaliação de imóveis é mais simples do que você imagina. Nessa apresentação eu vou te mostrar um método para começar a avaliar imóveis em curto espaço de tempo e com baixo custo de investimento. Já pensou você atuando como um perito avaliador, um credenciado bancário na área de avaliações, ou mesmo já sair da faculdade, engenheiro civil, atuando em um dos nichos mais promissores do mercado imobiliário? Sim, é simples e é possível. Mas antes, eu queria te pedir para colocar de lado tudo o que você sabe sobre esse assunto e me escutar até o final. E se no final dessa apresentação você quiser continuar com os mesmos conceitos e atitudes, tá tudo bem. Eu sei que você pode estar pensando, isso parece muito bom para ser verdade. E eu vou te falar, se isso tudo não tivesse acontecido na minha vida e na vida de mais de 100 profissionais que trilharam esse caminho, sinceramente, eu no seu lugar também duvidaria. Mas antes, em respeito ao seu tempo, eu vou mostrar para quem é essa apresentação. Ela é para o profissional da engenharia civil, recém-formado ou não, independente de sua idade, com ou sem experiência nessa área, ou que já atua em outras áreas da engenharia, mas que está cansado de depender dos outros para que o seu trabalho dê os resultados desejados no mesmo nível de suas expectativas. Ou quer equilibrar melhor tempo, trabalho de campo com o escritório, ou até mesmo ter mais tempo para si mesmo e sua família. E para quem não é essa apresentação, para aquele que eu chamo de piloto de programas, que acha que é só comprar um programa computacional de avaliações de imóveis, como o Sysdea ou o Infer, por exemplo, assistir alguns tutoriais do YouTube e sair por aí avaliando. Também não é para quem acredita que vai ficar rico nessa área, ou que acha que não tem que se dedicar todos os dias, ou ainda para quem acha que a avaliação é só um bico. E eu repito, são mais de 100 profissionais que trilharam esse caminho. Profissionais como o engenheiro civil Dário, AAA na certificação profissional do IBAP Nacional, ou mesmo do engenheiro Siqueira, também AAA na certificação do IBAP Nacional. Mas antes de te falar o método, eu vou te mostrar como eu cheguei nele. Desde 2011, atuo na área de avaliações de imóveis urbanos. Graduado em 93, a partir de então me dediquei à docência nos cursos de engenharia. Mas ainda na faculdade, aconteceu um fato que literalmente mudou a minha vida. Como um virar de chaves, um ligar o interruptor. Apareceu a oportunidade no programa de monitoria na área de geometria descritiva. Isso mesmo, geometria descritiva. Naquela época, se aprendia geometria descritiva. E aí você deve estar se perguntando, o que tem a ver geometria descritiva com avaliações de imóveis? Na verdade, no meu caso, foi uma prova de superação, uma verdadeira conquista. Imagina, os teus professores de geometria descritiva, na época do Colégio Militar, Major Fregapane, Coronel Celestino, em grata memória, evidente, que te reprovaram no colégio e agora podem contar contigo como monitor dessa disciplina na faculdade. Eu não pensei duas vezes. Me inscrevi na prova de seleção, passei em primeiro lugar. É bem certo que tive que estudar bastante. Porém, menos do que estudei na época do colégio. E tudo se deu em razão de uma nova postura. Não uma postura baseada na necessidade de provar para mim mesmo que era capaz de superar essa falha, pois sou perfeccionista e sempre me cobrei muito por esse tropeço. Mas em aproveitar a experiência mal sucedida e criar um método. Isso mesmo, eu criei um método para estudar geometria descritiva, com simples ajustes nas tabelas dos grupos, por exemplo, e tudo clareou. Então, já como monitor, foi mais fácil enxergar as dificuldades dos alunos em sala de aula, pois eu vivia aquela dificuldade e compreendia o dia a dia deles e a dor deles. E foi assim que eu entendi o meu propósito na área da educação. É o propósito de todo educador. Voltando desse breve parêntese, graduado em 93, a partir de então, me dediquei à docência dos cursos de engenharia. Não poderia ser diferente. Após 11 anos de docência, em 2009, aconteceu um outro fato que mudou minha vida. Eu tive que me dedicar a uma escolha necessária para colaborar com o nosso conselho de classe. E aí, como presidente do CREA do Amazonas. Tarefa essa que desempenhei com muita dedicação e doação durante 2 anos de mandato.
2009 a 2014. Mas ainda após esse breve intervalo, a paixão pela docência continuava latente. É como uma cachaça. E mais uma vez eu tive a oportunidade de voltar à sala de aula. Dessa vez, como coordenador e professor de MBA em avaliações e perícias da engenharia. E assim, como na monitoria da faculdade, foi imediata a percepção de uma deficiência enorme dos profissionais da nossa área, sobretudo pela falta de capacitação na atividade de avaliações. Não deveria ser assim, até porque temos atribuição profissional conferida pela Resolução 218 do CONFEA. No entanto, há uma deficiência grave na grade circular das universidades. Simplesmente tratam da atividade de avaliações como disciplina optativa, ou, em muitos casos, sequer oferecem essa disciplina. Não deveria ser assim. E comigo não foi diferente. Eu também vivenciei mais uma vez essa deficiência e mais uma vez tive que me reinventar. Ainda que tivesse que despender muito tempo e recursos no meu processo de capacitação para chegar onde cheguei, já são mais de 11 anos. E não foram poucas as viagens para cursar módulos específicos de assuntos importantíssimos dessa área, mas sempre ministrados de forma fragmentada e sem conexão. Sem falar dos custos com estadia, alimentação, translados, sem esquecer a família, pois a capacitação ocorria geralmente nos finais de semana. No entanto, todo esse esforço não foi em vão. E eu resolvi dar um basta nisso tudo, mais uma vez. E desenvolvi um método que combinasse teoria e prática, ainda que tivesse aprendido de forma fragmentada. Lembram da geometria descritiva? Eu aproveitei a nova experiência, mal sucedida, e criei um método. Esse método foi testado nos diversos cursos de curta duração que ministrei, só que de forma presencial. E aí, mais uma vez, vem a virada de chave, o ligar o interruptor. Vários alunos, hoje amigos de profissão, começaram a questionar o quanto seria interessante transformar toda essa energia do presencial no virtual. Eu confesso que até relutei muito tempo. Sempre respondia o óbvio. O presencial é olho no olho, é o meu dia a dia, a minha paixão. Na verdade, uma nova realidade e que mais uma vez fez repensar o meu conjunto de crenças e valores, mas ao mesmo tempo continuar mantendo acesa essa paixão e impactando positivamente todos aqueles que enveredam pela engenharia de avaliações. Eu resolvi transformar toda a energia do presencial no virtual em um programa de capacitação online. Então eu resolvi ensinar esse método de forma online. E, sinceramente, na forma mais cristalina, esse é o propósito do educador. Você pode agora estar até se perguntando, esse cara só quer ganhar o meu dinheiro. E eu te digo, eu não preciso fazer isso. Aos 54 anos, eu já entendi que nada me deixa tão realizado do que poder deixar um legado, uma prova viva da minha contribuição na área de engenharia de avaliações. Porque dinheiro por dinheiro, eu já tenho o suficiente para fazer de tudo um pouco, sem exageros. É só conferir no Instagram da minha esposa, Firmino Shirley 07. Lá estão fotos da família, com viagens para Portugal, para Paris, etc. Mas sem ostentações, ok? Só aqui apresentando quem eu sou. Então agora eu vou te apresentar um método. Mas antes de te falar como se faz, eu vou falar como não se faz. Anota aí o primeiro erro. Entregar o currículo no fórum da tua cidade, na esperança de ser nomeado um dia perito do juízo. Aí você entrega ainda em todas as secretarias da Vara da Fazenda Pública, estadual, municipal e federal. E reza para ser nomeado. É o que eu chamo de nomeação da esperança. Depois de nomeado, você entrega o laudo e mais uma vez reza. Reza agora para não haver contestação das partes. E quer saber de uma coisa? Às vezes até dá certo. Mas imagina se for uma desapropriação, por exemplo.
em que tem de avaliar o imóvel e qual seria o método a ser utilizado. O involutivo, o evolutivo, o comparativo direto. E se for só benfeitorias, como eu faria? Segundo erro, achar que é necessário uma pós-graduação para avaliar imóveis. Aí, você despende 1 ano e 8 meses pagando mensalmente aproximadamente R$600 para ter 1 ou 2 módulos de inferência estatística, sendo que mais de 70% do conteúdo é de outras disciplinas que você, engenheiro civil, nem tem atribuição. Eu vou fazer um parêntese aqui para explicar na época como coordenador a minha postura. E eu jamais iria enganar um aluno quando consultado sobre as suas atribuições. Eu sempre explicava para o engenheiro eletricista, para o engenheiro mecânico ou um agrônomo que, sinceramente, eram poucas as disciplinas que eles iriam abordar no assunto relacionado à sua área de atuação. Foi falar para 2 alunos e nunca mais pediram para eu vender o curso da pós. Não que seja ruim, pelo contrário, é necessário inverter essa ordem. Comece com o básico na sua área e vá para o mercado. Lá é o campo de batalha. Sobreviveu? Aí sim, faz uma pós-graduação, que você terá condições de estabelecer um diálogo no mesmo nível com profissionais, com certeza, de altíssimo gabarito e experiência como os MBAs sérios. Você vai levar as suas dúvidas, as suas dificuldades, os seus questionamentos, e essa é a lógica pessoal. Eu fiz exatamente o contrário de tudo isso. A minha sorte é que eu não esperei 18 meses para começar a avaliar. Chutei a porta e botei para cima. Quanta dificuldade! E é você e você. E é por isso que eu estou aqui, para que você não perca mais tempo. Tempo é tudo nos dias atuais. Vamos fazer um teste rápido aqui? O que você acha que demanda mais esforço em uma avaliação? Letra A, vistoria. Letra B, planejamento. Letra C, levantamento de dados. Letra D, tratamento de dados. Se você respondeu A, acertou. Se você respondeu B, acertou. Mas se você respondeu C, também acertou. Ou, se respondeu a letra D, também acertou. Sabe por quê? Porque uma etapa está diretamente ligada à próxima e assim sucessivamente. A maioria dos profissionais negligenciam essa sequência. Muitas vezes argumentando ou pensando assim: deixa que eu resolvo com um amigo que tenha um banco de dados. Um banco de dados com um amigo? Isso não existe. Ah, eu levanto os dados rapidinho e jogo no Sysdea. Tranquilo. Isso também não existe. Ah, o Infer resolve rapidinho. Isso não existe. E é por isso que reza para que o assistente técnico não apresente um parecer técnico discordante do seu laudo. E aí, parceiro, diante do juiz ou qualquer outra situação profissional, como fica? Por isso que há uma sequência lógica, um orquestramento do início ao fim das avaliações de imóveis. Vamos fazer outro teste rápido aqui para que você possa entender o que eu estou falando. Só para refletir, entre a avaliação de um apartamento, uma casa ou um lote, qual demanda mais energia? Entra no OLX e levanta dados de mercado de casas isoladas. A maioria informa a área do terreno. E é por isso que eu criei um método, o método VPLT. E não inventei a roda. Está tudo lá na NBR 14653, partes 1 e 2. Só que demanda muito esforço, muita energia, organização, horas, dias e até anos batendo a cabeça para literalmente encontrar o caminho das pedras. Mas depois que você vê, não tem como desver. Eu faço um seminário de geometria descritiva agora, se você quiser. Sabe por quê? Porque eu entendi a lógica do processo. O mesmo vale para avaliações de imóveis. Simples assim. Mas olha, para mostrar esse conteúdo na íntegra, certamente eu levaria horas e até dias. Eu precisaria prestar um serviço técnico para que você possa entender o passo a passo como se desenvolve toda a lógica
do método VPLT. Se você quiser dar um passo além para se aprofundar e fazer tão bem como eu faço isso agora, eu tenho uma oferta para te fazer. E na verdade não existe mágica, existe um curso e eu vou te explicar como ele funciona. É um curso 100% online, com acesso ilimitado e imediato. São 4 módulos, mais um módulo extra. No primeiro módulo, você vai aprender sobre as atividades básicas previstas na NBR 14653, parte 1, que envolve a vistoria, coleta de dados, tratamento de dados com ênfase na tabela de fundamentação. Já o módulo 2, você vai aprender sobre a regressão linear simples, utilizando uma ferramenta super interessante, o Excel. Isso mesmo, o Excel. E também um exercício proposto 01. No terceiro módulo, você vai aprender sobre regressão linear múltipla, e aí também utilizaremos o Excel e o exercício proposto 2. Estas 3 primeiras fases eu chamo de academia, é a musculação, você vai malhar. O quarto módulo, você vai aprender sobre regressão linear múltipla utilizando um programa computacional chamado SysDea, além do exercício proposto 02 e a elaboração de um laudo de avaliação. O quinto módulo é um módulo extra. Você vai aprender sobre perícia judicial, abordando os principais artigos do novo Código de Processo Civil. No total, são mais de 24 horas com o certificado de participação, desde que você apresente o seu registro do CREA e entregue um laudo de avaliação, como eu poderia dizer, da forma real, com uma RT emitida e que servirá como documento comprobatório de participação, pois será emitida uma nota no certificado. Vamos fazer aqui um comparativo entre o presencial e o online. Se eu fosse fazer esse curso no presencial, certamente o valor seria mais de R$2.000. Precisaria de uma estrutura de hotel, coffee break, mas nada disso passa a existir quando eu faço online. E quem ganha é você, pois o curso sairá por R$697. Imagine, ao invés de R$2.000, pagar R$697. Assistir quantas vezes quiser, por um ano, podendo aproveitar as atualizações ou aulas complementares que possam ser necessárias nesse período de um ano. Sem falar que com apenas um laudo de avaliação, você já paga o curso. A outra vantagem é que você pode parcelar esse curso. Isso mesmo, é mais barato ou mais fácil você deixar de comer uma pizza grande por mês. É só deixar de pedir um McDonald's, né? O valor de R$697 representa uma parcela das 18 de uma pós-graduação de cursos que variam entre R$ 889 a R$ 1.190. A desvantagem é que no presencial é olho no olho. E é por isso que eu vou te dar um bônus por isso. Isso mesmo, um bônus. E esse bônus é que você vai ter um acompanhamento de 1 hora ao vivo comigo nos próximos 30 dias, a contar da data da compra do produto. Imagina eu e você, frente a frente, para esclarecer os detalhes ou questões específicas que não ficaram claras no curso. Eu, modéstia à parte, acredito que é hiper didático, mas se ainda assim você tiver alguma dúvida, até eu vou querer saber o que se trata. Mas olha, tem que ser específico do curso, não é uma consultoria para isso. Assim, para poder dar atendimento e qualidade que você merece, você tem que garantir sua participação nesse curso agora, pois a prioridade do pedido de mentoria individual vai seguir uma ordem de inscrição. Então, se você quer entrar nessa turma, clica no botão aqui embaixo que o seu acesso é imediato. Eu vou te enviar um e-mail com uma pesquisa para entender as suas dificuldades. E 30 dias é o nosso prazo de garantia. E se em 30 dias, a contar da data da sua compra, você não estiver satisfeito, mais uma vez eu repito, é só pedir o seu dinheiro de volta. E tem mais o segundo bônus surpresa. Sabe o laudo de avaliação que servirá como trabalho final do curso? Pois é, eu vou te dar uma mentoria individual de 1 hora
para analisar o seu trabalho, contados até no máximo 60 dias da liberação do módulo extra, é o módulo 5, no portal da Hotmart. Repito, desde que seja um laudo de avaliação de um serviço contratado com anotação de responsabilidade técnica, para sanar dúvidas e verificar suas dificuldades. E eu, pessoalmente, vou te dar essa mentoria individual. E para finalizar, eu te ofereço 3 opções. A primeira opção é simplesmente você ignorar tudo que eu falei e continuar levando a sua vida como sempre teve. A segunda opção é você procurar atingir os resultados sem o produto que eu estou oferecendo. Você pode até tentar, mas as chances de cometer os mesmos erros que eu cometi são muito grandes. E olha que eu já faço isso há 11 anos. A terceira opção é simplesmente você comprar o produto, ganhar o bônus e a garantia na qual 100% dos riscos são meus nos primeiros 30 dias.